pessoas! Tudo bem? Aqui é a Rafa do canal das Leituras da Rafa. São 8 horas da manhã, eu tô morrendo de sono. Mas bora lá! Eu vim hoje o vídeo é um resenha e fala misturado com indicação de série, misturado com indignação. Mas vamos assim, vamos do princípio, né? Hoje eu vou contar pra vocês a resenha do livro Ilusão de Justiça, tá? Os bastidores do julgamento que deu origem à série Making a Murder, do Gerard Budding. Making a Murder, pra quem não conhece, é uma série da Netflix que conta a história de um homem que foi preso 2 vezes, está preso atualmente hoje é muito bom, está preso hoje ainda. O nome dele é Steven Avery. É uma série que fez muito sucesso em 2019, 2020, ali quando foi lançada a primeira e a segunda temporada. Então assim, eu vou falar do livro e um pouco da história do Steven Avery, pra vocês entenderem sobre o livro. Então assim, se você não assistiu a série Making a Murder da Netflix, não tem problema, mas eu super indico vocês assistirem, porque é uma série extremamente bem feita, é uma série de crime, de investigação, é uma série que assim, é uma das minhas séries favoritas da Netflix de crime. Então, eu vou contar a história do Steven Avery, a história do que rolou com ele, o que está rolando atualmente, e aí eu vou contar sobre o que eu achei desse livro, Ilusão de Justiça, que foi um livro que eu não sabia que existia. Eu fiquei muito grata quando eu descobri ele, porque é um livro do primeiro advogado do Steve, né, o advogado que ajudou ele a se livrar meio que da primeira condenação e defendeu ele nesse segundo caso, defendeu ele primeiramente nesse segundo caso. Hoje em dia ele tem outro advogado, uma advogada até mais famosa, uma advogada que lida com essa questão né, que eu vou chegar lá. Mas eu vou contar assim todo o panorama e depois eu vou falar sobre o livro, beleza? Então, bora lá. A série Making a Murder da Netflix, a primeira temporada, ela conta a história do Steven Avery. Steven Avery é um homem que mora no condado de Manitowoc, nos Estados Unidos. Eu não sei exatamente onde fica Manitowoc, mas tudo bem. E o Steven Avery, o que aconteceu com ele? Ele foi preso em 1985, acusado de assédio sexual e estupro. Então ele passou 18 anos preso. A questão é, o Steve, desde o princípio, disse que não era ele a pessoa, ele era inocente. Ele tinha um álibi, tá? Ele tinha, assim, todas as ferramentas possíveis pra falar e comprovar que ele não era a pessoa que havia estuprado a vítima, tá? Mas havia ocorrido um problema ali na cidade de Manitowoc, que é uma cidade, assim, do interior dos Estados Unidos, onde famílias são muito grandes. E a família Avery, ela é bem conhecida nesse condado. Ela é uma família, assim, um tanto extensa. E o Steve havia brigado com a prima dele, que coincidentemente é a esposa do xerife desse condado. Então, meio que ficou subentendido que esse xerife, que era marido da prima, tentou incriminar o Steve. E por causa disso, o Steve passou 18 anos preso, tá? Era uma pena de 32 anos que ele foi sentenciado, tá? E aí, em 2003, o Steve, um pouquinho antes, 2002 mais ou menos, o Steve entra em contato com um conjunto de advogados que estão, assim, tentando resolver casos de pessoas que foram injustamente presas nos Estados Unidos. E aí o Steve entra em contato com essa galera, com essa turma, conta a história dele e aí faz os testes de DNA devidamente corretos, porque lá em 85 não existia teste de DNA praticamente, né, assim, era muito falho, que realmente não existia. E aí eles descobrem, depois de 18 anos, em 2003, que o Steve não era a pessoa realmente, o Steve realmente era inocente. O tempo todo ele foi na cadeia, alegando inocência, mas até aí a vida do cara já tinha sido meio que destruída. O cara era casado, na época ele foi preso, ele tinha 3, 4 filhos, ele foi totalmente afastado das crianças, a esposa dele, né, desapareceu. Então assim, o cara passou 18 anos preso por um crime que não havia cometido. Pois bem, final feliz, a gente acha. Aí o Steve é solto, claro, tem toda uma comoção meio que nacional, né, regional sobre essa questão, porque realmente nos Estados Unidos há um grande número de pessoas presas injustamente. É real, é um número que é comprovado, principalmente, não é o caso do Steve, mas principalmente pessoas negras que são injustamente condenadas. Mas aí o Steve saiu da cadeia em 2003 e ele resolveu entrar com um processo, né,
contra o condado, contra o estado também, sobre essa questão da alegação de, né, de estupro. Porque claramente na época não tinha DNA, mas o estado tinha todas as ferramentas possíveis para provar que ele não era aquela pessoa. Até muito legal que mostra na série e no livro também até conta um pouco mais dessa história. A moça que havia sido estuprada e tudo mais, ela vai até o Steve, ela pede desculpa, ela fala que ela realmente, na época, né, várias coisas aconteceram, ela foi meio que levada a acreditar que era o Steve, mas era um outro estuprador que morava na região, que era assim, parecido mais ou menos com o Steve. E aí tudo se resolveu. Beleza? Legal? Legal. O Steve saiu, tocou a vida dele, ele tem vários irmãos e irmãs, ele, né, começa a namorar uma moça, e aí ele vai tocar a vida dele, e aí, uns 6, 7 meses depois, mais ou menos um ano, uma bela moça, chamada Teresa Halbach, desaparece, e aí, coincidentemente, o último lugar que ela foi vista foi lá próximo ao Steven Avery, num ferro velho que ele tem num desmanche, porque a Teresa, ela vendia carros, fazia anúncios de carros numa revista, a Car Trader, Trader Car, negócio assim. E aí, a última pessoa que teve contato com ela foi o Steve. E aí começa uma procura pela Teresa. E aí, assim, num passe de mágica, pra quem acredita em mágica, tudo da Teresa aparece na casa do Steve. Então aparece sangue da Teresa, aparece ossos carbonizados que seriam dela. E aí, assim, existe uma grande comoção na cidade para encontrar o carro da Teresa, que é ela tem um Jeep verde. E aí, assim, curiosamente também, o Jeep aparece, tipo, a 100 metros onde o Steve mora. Porque ele mora eles não moram em casas ali, eles moram nos trailers. Essa é a May reclamando do caso do Steven Avery também. Eles moram nos trailers e aí tudo parece girar em torno do que o Steve cometeu um grande crime, um grande assassinato de vingança contra essa moça que ele conhecia mais ou menos, era conhecida dele. Tudo bem. Aí você pensa, de novo, mas calma que a história não para aí. O Steve é levado, preso, encontra-se várias provas de que a Teresa esteve lá. E aí, no meio dessa confusão, um sobrinho do Steve, o Brendan Dassey, confessa que ajudou o tio a matar a moça. Que esfaqueou, cortou o pescoço, cortou não sei o que, estuprou, papapá. E aí fica todo mundo assim, gente, mas que confissão é essa? E aí desenrola mais uma parte tenebrosa dessa história toda, que é agora o sobrinho do Steve, de 18, 19 anos. Um rapaz extremamente tímido, um rapaz depois é comprovado que ele tem, não é que ele tem problemas mentais, ele tem um déficit muito baixo, ele tem um QI muito baixo, que nos Estados Unidos pode ser considerado como uma pessoa que tem problemas ou teria problemas no futuro de atenção, de estudo, de aprendizado. E aí descobrem, com várias fitas de confissões, que a polícia meio que induziu ao Brendan confessar esse crime. E aí, no mesmo dia que ele confessa, ele fala pra mãe dele que ele foi enganado, que a polícia enganou ele. Então, assim, além da polícia enredar o Steve, conseguiram enredar um sobrinho dele, de 18, 19 anos, que é o Brendan Dassey. E essa é a história do Making a Murder, que conta como existem policiais e existem ainda condados nos Estados Unidos, cidades do interior dos Estados Unidos, onde essa questão de xerife, essa questão de quem tem mais poder, ferra o outro de uma maneira muito errada e extremamente injusta, tá? E só pra resumir tudo, assim, a história, antes de eu começar a falar a real do livro, que é o que eu vim falar aqui, o Brendan e o Steve estão até hoje presos, tá? O Steve foi acusado de prisão perpétua por causa dessa morte da Teresa, tá? Existem várias falhas de investigação, assim, várias, que deixam muito claro que a polícia tinha o único intuito de incriminar o Steve, tá? Existem várias falhas na investigação que envolvem o Brendan, porque ele era um jovem, ele não poderia estar sendo interrogado sem a mãe, tá?
por saberem que ele era um menino muito mais, assim, bobo. Tanto que ele dá o depoimento e fala assim, eu posso ir pra casa? Eu tenho trabalho da escola. Tipo assim, ele não tem noção do que ele tá falando, porque ele não tá falando a verdade. Ele tá sendo obrigado a contar uma coisa que ele nem... O que o Brandon conta não faz nem sentido com o que provavelmente aconteceu com a Teresa. E o Brandon também está até hoje preso numa pena, eu acredito, de 40, 45 anos também. Ou prisão perpétua, eu preciso procurar. E também sem direito à liberdade. Sem direito a nada, tá? Então, assim, o que eu quero focar com esse documentário da Netflix, que é extremamente maravilhoso, preciso que vocês assistam. Making a Murder, tem 2 temporadas, tá? Então, o livro foca um pouco mais na primeira temporada, que eu já vou falar do livro. Assistam, porque assim, se vocês querem entender como pode um condado, pessoas incriminarem injustamente um cidadão, ali é o crime perfeito. Ali mostra como eles fazem de tudo pra incriminar o Steve, tá? E aí, quando o Steve é preso, novamente, por causa da Teresa Halbach, o advogado dele é o Jeremy F. Budding, que é um advogado que já lidava com alguns casos de injustiça, de presos que eram condenados injustamente. Então o Jeremy, junto com o sócio dele, começa a investigar a história do Steve e começa a fazer, assim, a questão da defesa, tá? O livro conta muito a história do Jeremy, até o momento em que ele conhece o Avery Steve. Conta também um outro caso também de prisão injusta de um outro cliente dele, que também havia sido o irmão que havia estuprado e matou a moça. E o cara acabou sendo condenado, porque o Estado, na época, também tinha muito interesse em manter o cara preso. Porque o cara já era presidiário, o cara tava meio que assim... Ele tinha que voltar pra cadeia e tinha dado um gato, tinha fugido. Então, meio que a polícia me notou útil e agradável. Então, nesse livro, Ilusão de Justiça, o Jeremy conta os 2 casos. Esse caso do Steve e o caso do outro cliente dele, que não vou falar o nome porque realmente não é importante, e pode causar confusão. Ele conta a história dele. O Jeremy, ele teve um raro caso de câncer de estereossarcoma nas pernas e na bacia. Ele quase morreu. Nesse meio tempo do tratamento, ele continuou defendendo o Steve. Então mostra, assim, muito de como foi ele conhecer o Steve, ele começar a defesa, o julgamento, né, o tribunal. E depois que a série lançou, a partir do momento que a série lançou, depois ele parou, não é mais advogado do Steve. A advogada atual do Steve, até onde eu sei, é a Catherine Zellner, que é uma advogada, assim, conhecida por também livrar muitas pessoas de cadeia injusta nos Estados Unidos. Então, assim, o livro é muito bom, eu gostei muito, porque o livro só reforça a quantidade de erros que existe no caso do Steven Avery. Não no primeiro caso, porque o Jeremy já não tinha acesso, mas a partir do segundo, a partir da morte da Teresa. Assim, quantas coisas estão erradas nesse julgamento, assim, ao ponto dele mostrar pro júri, no momento do tribunal, que a própria médica que fez os testes de DNA para confrontar se realmente era o sangue do Steve ou não, ela conseguiu infectar várias amostras, deixando as amostras impossíveis de serem usadas e, assim, descartadas. E, assim, eram provas extremamente importantes que iriam mostrar que não era o Steve ou não era a Teresa no carro, né, na van que o Steve morava, no trailer. E a médica, assim, eu infectei, então eu tive que jogar fora. Umas coisas que você lê e você fala, isso aqui é história de Hollywood, mas é real. E é um caso, assim, triste demais de você ver como, quando querem incriminar alguém, as pessoas movem mundos e fundos pra isso, tá? Assim, é tão ridículo que chega ao ponto do Jeremy e o sócio dele encontrarem um tubo de ensaio que continha sangue do Avery lá do primeiro caso. E aí eles veem que esse tubo tem um furinho de agulha na tampa. E aí eles desconfiam que pegaram esse sangue desse tubo. Eu vou tentar achar fotos pra colocar aqui no vídeo, conforme eu falo pra vocês. E tiraram sangue desse tubo com uma agulha muito fininha e colocaram dentro do carro da Teresa. E aí eles vão atrás de um
teste pra saber se esse sangue tem EDTA, que é um componente químico que os laboratórios colocam pro sangue não endurecer, o sangue não coagular, né? Não. Mentira, eu não sou biomédica, não sou médica, não sou nada. Tô falando o que eu li, o que eu entendi, tá bom? E aí eles tentam fazer esse teste pra descobrir se esse sangue no carro tinha esse componente. E aí, assim, foram enviados 4 amostras, ou acho que 3 amostras. Só que não fizeram nas 3, fizeram em 2. E aí, tipo, com certeza ia ter na terceira. Mas peraí. Se for mandar 3 amostras, por que não fizeram nas 3? Não existe, assim, conclusão de, fiz em 2, a terceira deve ter. Você já viu isso já? Tipo, você vai fazer 3 exames de gravidez. Tipo, 2 é negativo, a terceira é negativo também. Não é jogo. Não é assim, provavelmente. Não é. É caso real. É uma pessoa que depende disso pra ser presa, pra passar a vida na cadeia. Então, assim, o Jeremy, ele destaca todas essas coisas, todas essas falhas, sabe assim, todas essas falhas assim, né? Tudo que o Estado, o condado e a acusação fez pra poder botar o Steve na cadeia. Eles têm uma clara linha de que o ex-namorado da Teresa pode estar envolvido, mas ele nunca foi nem cogitado. Eu não sei se vocês sabem, mas quem assiste muita série de policial, de investigação, quando você desaparece, a primeira linha que a polícia vai investigar são as pessoas mais próximas de você. Isso inclui cônjuge. Se você é casado, se você tem namorado, o seu namorado ou namorada é a primeira pessoa que a polícia investiga. Porque, querendo ou não, é a primeira, assim, linha que a polícia tem de pode ter feito alguma coisa. Às vezes, mas não fez nada. Tudo bem, não fez nada. Mas é a primeira pessoa que a polícia vai investigar. Depois de namorado, namorada, a polícia estica pra dentro da família. Pô, quem dentro da família poderia ter feito? É um raio, vai aumentando o raio de investigação. O namorado da Teresa, o ex-namorado, nunca foi cogitado como nada, assim, nada. Nem o rapaz que morava com a Teresa, que é amigo do ex-namorado, foi cogitado como possível, assim, não foi nem investigado. Nem perguntaram um álibi pro dia pra ele, assim, nada. Então, assim, claramente a polícia tinha um foco, que era incriminar o Avery. Aí você deve estar se perguntando, mas por que a polícia queria tanto investigar, tanto incriminar o Avery, assim, de novo, do nada? Porque o Steve havia entrado com um processo contra o condado e contra o estado. E o Steve ia ganhar uma nota preta de indenização, que é nada mais justo, o cara perdeu 18 anos na cadeia. E aí o condado resolveu meio que, vamos tirar esse cara de cena? Tanto que o Jeremy fala que muitas vezes, fala no livro, ele tinha medo deles matarem o Avery e falar que ele se enforcou. Sabe assim, em vários momentos o Jeremy falava, meu Deus, acho que eles vão matar ele agora. Pra tentar desaparecer com esse cara. Porque esse cara realmente era uma pedra no sapato do condado de Manitowoc. E aí, você deve estar pensando também, mas o que o sobrinho tem a ver com isso? Nada, tá bom? Fica muito claro também, o Jeremy, ele não foi advogado do Brandon, mas ele tentou ajudar várias vezes os advogados que o Brandon teve. Ele também teve péssimos advogados a provar que o Brandon foi claramente induzido a confessar uma coisa. Porque, assim, muitas coisas do que o Brandon havia relatado não batia, tá? Exemplos, tá bom? O Brandon falou que o Steve cortou o pescoço da Teresa dentro da van, dentro do trailer que ele morava, tá? Aqui ninguém é médico, eu não sou legista, não sou médico, não sou nada, mas eu sou uma pessoa inteligente. Se você corta o pescoço de uma pessoa que está viva, o que acontece? Sangue espirra, porque você tá vivo, seu coração tá pulsando, logo, né, vai jorrar. Como é que pode ter cortado o pescoço da moça dentro do trailer e não ter uma gota de sangue dela na cama ou na parede? Gente, eu não sei se vocês já assistiram algum outro programa de crime, tá? Mas você não precisa nem ir muito longe, tá? Existem crimes brasileiros, BR aqui, Brasil, que o cara, sei lá, esquartejou a médica, esquartejou a paciente, um médico esquartejou a paciente, você deve saber que caso que eu tô falando, e tinha sangue até no encaixe do lustre. Como poderia o cara ter cortado o pescoço da moça e não ter uma gota de sangue dentro do quarto do trailer? Assim, é umas coisas muito que você fica enraivecida, emputecida, pra não falar outra palavra, porque eu não tento falar pra falar.
Então, assim, o livro é excelente. O livro completa muito a série a Making a Murder. Mas o livro completa, assim, a primeira e a segunda temporada. Mas não totalmente. Porque o Jeremy, como eu já falei, deixou de ser advogado do Steve, né? Passou pra Catherine Zellner. Mas, mesmo assim, é extremamente importante. Pra quem estuda direito, pra quem quer ser advogado, pra quem tá pensando em entrar nessa área, leiam. Porque é muito legal ver a linha de raciocínio que eles fazem. No final, depois que a série estourou, ele e o sócio dele fazem vários workshops, várias palestras, assim, listando, assim, as coisas, as perguntas que as pessoas mais fazem, entendeu? E assim, como é que eu posso fazer pro condado não repetir esse tipo de ação? Então é questão de você votar bem, é questão de você saber quem são as pessoas que estão dentro da sua cidade, questão, principalmente nos Estados Unidos, né, que a gente tem muito, assim, xerife indicado, sabe assim, é uma coisa que você precisa ter muito cuidado. E principalmente, cuidado com as pessoas que vocês são inimigas. Porque nesse caso aqui, coitado de Steve. Coitado mesmo. O cara pisou no calo de uma pessoa há 40 anos atrás. E o cara tá pagando até hoje por isso. É triste, é sufocante você ler. E sabe o que é o pior de tudo? Assim, pior dessa história toda, sabe que tem pior? O Steve, ele é filho de um casal maravilhoso, né? E a série, principalmente a série, tá? Mostra toda a vida desse casal. Eu esqueci o nome dos pais dele agora. E aí a mãe do Steve veio a falecer, acho que ano passado. E ela, infelizmente, não pôde ver o filho sendo isento, libertado, sendo inocentado. Essa pena terrível que ele tá cumprindo. Então, assim, né? A Dolores, eu lembro agora. Mas se chama Dolores Avery. Era uma senhorinha. Todo final de semana, a mãe e o pai do Steve iam visitar ele na cadeia. Todo final de semana. E na série, é muito chocante na série, porque você vê, assim, eles lá em 85 e ele vai passando o tempo, você vai vendo os pais dele envelhecendo, porque é natural. E os pais dele envelhecendo, e os pais dele vivendo de novo esse negócio de todo final de semana ele visitar o Steve. E a família não abandona o Steve e nem o Brandon. A família não larga eles. Porque a família acredita piamente que eles são inocentes. Isso é a coisa assim mais bonita de você ver. Que mesmo que o Estado não acredite, a família acredita neles. E isso é tudo, né? Mas você precisa só de uma pessoa que acredite em você. E até hoje, o Steve continua firme, continua alegando sua inocência, assim como o Brandon. E os dois ainda seguem lutando para conseguir um habeas corpus, um novo julgamento, uma nova chance. E o Estado continua negando isso a eles. Então, assim, é realmente triste de ver o que o poder pode fazer com pessoas inocentes, tá? Então, assim, assistam a série. Se vocês gostarem muito da série, leiam o livro, tá? Ilusão de Justiça. É da editora Bestseller. Eu adorei. Super indico. Ele é um super complemento, tá? O Jeremy é um advogado excelente. A May concorda também, né? A May, ó. Tá vendo? Isso aí. Muito bom. Viu? Jeremy é um advogado excelente, um advogado que tá ativo nas redes sociais, então você pode mandar mensagem no Instagram pra ele, no Twitter, pra ele conversar com você, tirar dúvidas. Ele é uma gracinha de advogado, ele é super simpático, ele fala muito sobre religião, sobre fé, aí vai de cada um, mas eu achei legal porque é um complemento muito bacana a toda a situação que ele passa junto com o Steve. É um livro bem curtinho, ele muito rápido, acho que tem 400 páginas, então assim, vale a pena. Pra quem não conhece a história do Steve, pra quem não assistiu Making a Murder, vale a pena fazer um combo e ver a série e ler o livro. E aí vocês me falam o que vocês acham, porque, cara, é realmente triste. Realmente triste o que tá aqui no livro, é realmente triste o que tá na série. É realmente triste a gente pensar que existem pessoas que fazem isso. E a gente não precisa nem ir muito longe, né? Porque aqui no Brasil, recentemente, graças a um trabalho exemplar, a gente descobriu que um caso tão famoso também do Brasil foi uma grande injustiça, né? Foram pessoas que foram abusadas, espancadas, né? Também tiveram que confessar um crime que não cometeram. Então você pensa assim, poxa vida, isso só acontece nos Estados Unidos. Não, isso acontece aqui. Isso pode acontecer com você, isso pode acontecer com qualquer pessoa que você conheça. Então assim, é importante sempre você
não ter inimigos. Acho que a palavra é essa. É importante sempre você não ter inimigos. É importante você ter muita consciência das pessoas que você se envolve. E se você mora nos Estados Unidos, cuidado com a polícia. A polícia, ela pode fazer isso com você e... Ai, é muito triste, é muito revoltante. A palavra é revoltante. A palavra que eu fiquei buscando aqui o tempo todo é revoltante. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa breve linha que eu fiz sobre o Steven Avery, sobre o Making a Murder, a série da Netflix. Assistam, tá disponível as 2 temporadas. Você assiste muito rápido, que você fica tão assim, meu Deus, desesperado pra entender, que você assiste assim, ó, quando você vê já acabou. Existia a possibilidade de ter terceira temporada, a Netflix não confirmou mais, eu não sei o que aconteceu, mas se você quiser saber como está o Steven Avery hoje, é só você procurar na internet. O pai do Brendan Dassey tem um Instagram, que ele atualiza novidades sobre o Brendan pra quem quer seguir, né, pra quem acreditar na inocência dele, quem quiser tentar, né, apoiar de alguma forma. Tem o Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da família do Brendan. O Steve, acho que não tem Instagram, a família dele, né, ele não tem uma família muito próxima, tanto quanto o Brendan. Mas eu acho que é importante a gente ter conhecimento desses casos, porque a gente nunca sabe quando a gente pode ser vítima de algo assim. Tá bom? Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal. Qualquer tipo de comentário, dicas, dúvidas, opiniões, manda aqui no meu e-mail, nasleturasdarrafa@gmail.com. Estamos temporariamente com os comentários ativados nos vídeos. Me segue no Instagram, é @nasleturasdarrafa. Me segue no TikTok, é @nasleturasdarrafa. É tudo muito simples, dá pra me seguir em tudo muito fácil. Tô no Threads também, a nova rede social do Instagram. Só você entrar no meu perfil do Instagram que vai estar lá a roupinha lá do Threads. Me segue lá no Threads também, que eu atualizo algumas coisas durante o dia. É isso, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!